Ao vivo. Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos, nossos amigos que estão aí, nossos irmãos e amigos que estão aí sintonizados com a gente nessa mídia. Mais uma vez, pela misericórdia e a graça do Senhor, nós estamos aqui para abençoar a sua vida, abençoar através da palavra de Deus, os louvores que nós vamos entoar, cantando ao Senhor. E o mais precioso, que eu mais gosto, é da palavra, quando a gente escuta Deus falando conosco. Nós falamos com Deus através da oração, louvamos o seu nome através dos cantos e ouvimos Deus falar. Já pensou você escutar Deus falando? Porque quando nós lemos a palavra do Senhor, ela está falando com a gente e pela explanação da palavra nos edificando. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês que está conosco nesta hora, e pedimos a graça do Senhor para a sua vida. Então vamos começar fazendo uma oração, pedindo a Deus a sua presença, a sua graça sobre nossas vidas. Você que está em casa pode estar nos acompanhando através deste momento de oração. Vamos orar então. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor Deus, e te agradecer por esta maravilhosa oportunidade que o Senhor está nos concedendo e mais uma vez, Senhor Deus, transmitir aquelas pessoas que estão nos escutando, nos vendo agora, Pai, a palavra do Senhor. Comungar com eles, Senhor Deus, na oração, na leitura da palavra, nos louvores ao Senhor. Queremos ter comunhão acima de tudo contigo, com teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo Deus, nos ajude a assim proceder, para glorificar o teu santo nome, e nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor cantando um hino de número, ou melhor dizendo, vamos ler a palavra primeiro. Nós vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 67 e depois nós vamos louvar ao Senhor com um canto. O Salmo 67 é uma oração e é também um chamado a louvar ao Deus que é eterno e soberano, nosso Senhor, Salvador, e a Ele nós tributamos todo louvor, toda honra e toda glória. Então, vamos ler este salmo. Você aí que está na sua casa, estiver com a Bíblia ou com o seu celular, pode ligar a sua Bíblia aí no seu celular e acompanhar conosco a leitura. Ou então, você presta atenção e ouça a palavra do Senhor agora. Vamos então ler a palavra do Senhor no Salmo 67, que diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Que Deus nos abençoe com essa maravilhosa palavra no Salmo 67. E vamos louvar então ao Senhor com o hino do nosso hinário, o novo canto, é o número 222, mais perto da cruz é o título, hino 222, que diz assim: meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor, e contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador, mais perto da tua cruz, eu desejo estar, Senhor, a seguir
constrangido pelo amor. Jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés me achar, e com viva fé e profundo amor com meu Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Graças a Deus por podermos louvar o seu santo nome. E nós vamos agora receber do Senhor a palavra que será ministrada pelo reverendo de Araújo, pastor da igreja presbiteriana de Caicó. Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus. Obrigado, querido. Amém. Obrigado a todos pela audiência. Obrigado por você estar aí junto conosco para compartilhar a palavra do Senhor. Essa palavra viva, poderosa, que pode mudar a nossa vida e toda a história, porque uma vida transformada se mantém construindo outras histórias, com certeza essas agora direcionadas e dirigidas pelo Senhor. Obrigado pela sua audiência, obrigado mesmo. Convido você a ficar até o fim dessa transmissão. Não seremos delongados, nós teremos um tempo aqui para transmitir essa mensagem e terminando ele, essa palavra agora fica no seu coração. Obrigado. Nessa noite eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 15, a partir do versículo 21, quando nós vamos ler até o versículo 28. Essa noite especial que estarei trazendo um tema que fala de dedicação de pais pelos seus filhos, e é uma mensagem então para a família, e eu espero que Deus o abençoe poderosamente nessa noite. E o texto assim foi escrito para que fosse preservado e chegasse até nós nessa noite. E partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém. A hora bendita da cura do Senhor aconteceu na vida daquela filha. Que hora maravilhosa é essa, hein, queridos? A hora que Deus atende a oração do seu povo e as coisas mudam. De uma filha endemoniada, agora tem uma filha abençoada. Eu quero então discorrer nessa noite falando o que os pais que são determinados devem fazer para salvar a vida dos seus filhos. É isso que eu quero compartilhar aqui com você. A narração que nos segue diz que Jesus sai ali então da Galileia, 2 anos de ministério lá, pregando, curando, libertando,
mas a perseguição aumenta e ele tem que fugir, não numa obra missionária, ele está indo fugir para encontrar sossego junto dos seus discípulos para aquela região pagã de Tiro e Sidom, a região dos gentios. É o Senhor saindo dali, é a luz do mundo saindo daquele lugar para iluminar outros cantos na escuridão. É claro, de onde ele sai, a escuridão prevalece, mas aonde ele chega, as trevas são dissipadas. Bom é ter Jesus por perto, bom é ter o Mestre ao nosso lado, e felizes são aqueles que entendem isso e o buscam no cotidiano, a cada dia. E então, quando ele chega naquela região, depara-se com a situação de uma mulher que clama para que ele pudesse resolver o problema da sua filha. E eu quero então compartilhar com vocês algumas atitudes que devem ter os pais que querem que os problemas dos seus filhos sejam resolvidos, pais que determinados não desistem de ter a solução para a vida dos seus filhos. É isso que eu quero compartilhar com você. Eu quero que você preste bastante atenção, porque esse texto é maravilhoso e o Senhor vai falar profundamente aos nossos corações. A primeira coisa que você tem que fazer, pais, vocês que estão aí nos escutando, que têm filhos, que têm apresentado algum sintoma de rebeldia, alguma situação que tem trazido desconforto para a família, e a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer a gravidade do problema. Nós temos aqui no versículo 22, nós aqui ficamos perguntando onde está o pai desta menina, que só apareceu a mãe, e muitas vezes os pais, que são os verdadeiros responsáveis pela saúde emocional, espiritual, física dos seus filhos, muitas vezes se tornam ausentes. Ficamos perguntando por que este pai não é ele a procurar Jesus, terceirizando essa responsabilidade para as mães. Pais, eu quero que você que está me ouvindo, faça parte da vida do seu filho, levante quando ele estiver doente, acompanhe as atividades da escola, vá passear com ele, vá capinar com ele, ande do lado do seu filho. Isso é uma lição inesquecível, ele não vai esquecer isso jamais. Mas infelizmente, muitas vezes nós temos pais ausentes na criação dos seus filhos, e muitas vezes pais que não reconhecem a gravidade dos problemas enfrentados pelos seus filhos. Veja que a primeira coisa que você tem que fazer, pai, é reconhecer a gravidade do problema do seu filho. No versículo de número aqui 22, ela vai expressar isso com todas as letras. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Não parece fácil um pai reconhecer que tem um filho endemoniado, que tem um filho miserável. Não é fácil os pais expressarem isso diante do pastor, diante dos presbíteros, diante do Senhor, diante da igreja. O que temos muitas vezes são os pais minimizando os problemas dos filhos. Os filhos parecem bonzinhos demais, e lembramos a fábula da coruja e da águia. Não sei se o presbítero Miguel sabe, mas a coruja, segundo a fábula, combinou com a águia para não comer os seus filhos. E a águia pergunta: como eu vou saber quem são? Ele disse: olha, se você encontrar uns filhos bonitinhos, que está no ninho, então você não mexe com eles. Os mais bonitos você não mexe. Quando passa um tempo, a águia come os filhotes e a coruja fica muito revoltada e diz que ele traiu. Ele disse: como era? Mas o que eu encontrei lá foi uns filhotes sem penas, um bico feio, e eu pensei que não eram seus filhos, por isso eu comi. Então você me enganou, você não foi sincero comigo, então o problema é seu. Então são os pais corujas, os pais que sempre acham que os seus filhos são os melhores e não têm coragem de admitir as fraquezas, os problemas dos seus filhos, e por isso mascaram diante da igreja, mascaram diante de Deus e não vê o problema resolvido. Pais que estão me ouvindo, você precisa, se você quer resolver o problema do seu filho, reconhecer a gravidade e falar isso para Deus, e falar isso sem criar uma máscara. Essa mãe foi capaz de dizer: Senhor, eu tenho uma filha miserável e endemoniada. Isso para uma mãe não é fácil.
Até porque o pai nem ali estava, o pai parece que era alheio àquela situação, como muitos pais estão vendo os filhos na deriva, estão deixando para lá, pais que não sabem as notas que os filhos conseguem tirar lá no colégio, não sabem os dilemas do adolescente que estão enfrentando, pais que estão completamente alheios à situação do filho. E vocês, pais que estão me ouvindo agora, participem da vida dos seus filhos. Isso é o que vai ficar na vida deles. Então, a primeira coisa, reconheçam a gravidade. A mulher diz: a minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas você pode ainda ir mais à frente. Você tem que agir de forma que os problemas não dissolvam os laços que os unem. Percebam que mesmo ela dizendo que a sua filha está horrivelmente endemoniada, ela diz: a minha filha, a minha filha. Ela diz: Senhor, é a minha filha, a minha filha. E muitas vezes os casais estão dissolvendo os laços que unem diante dos problemas. Muitas vezes o esposo diz: olha, cuida aí do seu filho. Seu filho não, nosso filho. A mãe, quando está estressada, diz para o marido, para o esposo: cuida aí do seu filho. Escute, pais que estão me ouvindo, você está desfazendo laços fundamentais. O seu filho não, nosso filho. Ele pode ser problemático, mas é nosso filho. Ele pode ser uma pessoa viciada, mas é nosso filho. Ele pode ser uma pessoa dependente do álcool, mas é nosso filho. Essa união, esses laços que não se quebram, serão indispensáveis para trazer solução na vida de um filho que está enfrentando problemas familiares. Então esta mãe não só diz que ela está horrivelmente endemoniada, ela chega para o Senhor e diz: ela é minha filha. Ela não diz: olha, essa pessoa, não, a minha filha. Ela continua afirmando diante de Deus que aquela pessoa problemática é filha dela. E isso que nós devemos fazer, queridos, é isso que você deve fazer. O seu filho pode não ser o mais bonzinho, o mais perfeito, mas é seu filho, e ele precisa ouvir isso, ele precisa saber disso, porque a partir daí o Senhor vai operar na vida dele. É isso que precisamos fazer com essa mulher. Nós estamos nessa noite aprendendo o que precisamos fazer se somos pais determinados para salvar os nossos filhos. A primeira coisa é reconhecer a gravidade do problema. O segundo é não permitir que o problema afete os laços familiares. Mas ainda precisamos de mais coisas, nós precisamos ser humildes. E essa mulher é extremamente humilde. No versículo 23, mas ele não lhe respondeu palavras, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogou-lhe dizendo: despede-a, que ela vem gritando atrás de nós. Essa mulher, a palavra de Deus está dizendo que Jesus não a ouviu, não ouviu a oração dela, está dizendo que Jesus não ouviu a oração da igreja, que era o pedido dos discípulos, mas mesmo assim essa mulher se mantém humilde e consciente de que precisa desesperadamente da ajuda do Senhor. Algumas pessoas, quando não têm as suas orações respondidas, se revoltam com a igreja, se revoltam contra o próprio Deus que os deixaram e não trouxe a solução para os seus problemas. Nós precisamos nos manter humildes diante dos problemas que estamos enfrentando, mesmo quando Deus se coloca em silêncio, mesmo quando Deus não atende a oração da igreja. Nós precisamos nos manter humildes, sabendo que precisamos dele, porque sem ele nós não teremos saída. E é isso que essa mulher faz, é isso que nós devemos fazer. E então Jesus responde para ela: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. E então o texto diz algo fantástico: quando ela recebe o não de Deus, ela o adora, e ela o adora. E o texto diz que ela o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Em vez de murmurar, essa mulher adora. Em vez de reclamar, essa mulher se rende, reconhecendo o senhorio de Cristo e a necessidade que ela tem dele para ter o problema da filha resolvido. Isso é humildade, queridos, isso é humildade. E muitos pais, muitas pessoas não são humildes o suficiente diante dos problemas
Em vez de gratidão no coração, nós temos um depósito de mágoas, um depósito de rancores, porque não lembram a bondade de Deus, não lembra tudo que Deus já fez para ele chegar até ali, e só começa a pensar naquilo que ainda Deus não fez, e por isso se revoltam com Deus, contra a igreja e contra todos aqueles que estão ao seu lado. E essa mulher então continua o adorando perseverantemente. E o que temos, querida, é que quando Jesus diz: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos, ela diz: Senhor, mas eu também sei que os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. Isso é humildade, queridos. A migalha de Deus é suficiente para resolver o problema dela e nossos problemas todos. Deus é poderoso. Ela sabia que só precisava um pouco da graça de Deus, só precisava um pouquinho, não precisava tudo. Nós não precisamos tudo, nós precisamos um pouco. Eu já falei sobre isso na última quinta-feira. E esse pouco nas mãos de Deus se torna algo esplendoroso. Essa mulher se mantém humilde, humildes. Pais que estão nos ouvindo, sejam humildes, aceitem ajuda. Muitas vezes vão bater a porta, muitas vezes vão julgar mal, muitas vezes vão sair falando, mas você deve permanecer humilde, porque o que vale vai ser a cura do seu filho. O que vai ficar no final, o alvo final, é a restauração da sua família. Pouco importa a humilhação, pouco vai importar o que falaram. O que vai ficar, na verdade, é essa palavra final do Senhor, que vemos no final: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. A hora da vitória. Eu não sei qual a sua hora, meu querido, a hora que o seu filho vai se transformar e de uma pessoa rebelde vai se tornar uma pessoa obediente. Uma pessoa extremamente irada vai se tornar uma pessoa mansa, uma pessoa grata, uma pessoa agradecida pelo que você já fez por ele. Eu não sei qual vai ser essa hora, mas para que você chegue a esta hora, você precisa passar pelas lições enfrentadas dessa mulher. Primeiramente, reconhecendo a gravidade dos problemas da sua filha. Segundo, essa mulher sabia que esse problema não poderia dissolver os laços que unia ela a esta filha. Ela é uma filha horrivelmente endemoniada. Ela é uma pessoa, mas ela é filha dela. E nós devemos manter esses laços. Nunca fique dizendo, você que está me ouvindo, cuida aí do seu filho. Tome conta aí da sua filha. Olha, a sua filha fez isso. Olha, a sua filha está demais. Nunca diga isso. Se você tiver que reconhecer o problema, diga assim: olha, a nossa filha passou do limite. A nossa filha ultimamente está se tornando uma pessoa insuportável. É essa que deve ser a conversa entre um pai e uma mãe. E com isso você vai salvar a sua filha, o seu filho. Mantenha a humildade e a perseverança, e tudo isso vai fazer a diferença. Eu quero terminar com a história de Agostinho, que foi um rapaz que apresentou grandes problemas de rebeldia. Este rapaz com 17 anos saiu de casa com a morte do seu pai. Quando o seu pai morreu, ele saiu de casa e ele foi lá para Cartago. O nome do pai dele era Patrício, o nome da mãe dele era Mônica. Então, quando o seu pai Patrício morreu, ele saiu de casa, foi morar fora, lá se envolveu com mulheres, com prostituição. Foi um homem devasso, foi um homem com pensamentos confusos, maniqueístas. E a sua mãe Mônica, desesperada, chegou a proibir dele entrar em casa quando ele vinha de volta. E ela, conversando com um bispo da igreja, ela pôde dizer para ele: Mônica, descanse, o coração do Agostinho ainda não está pronto. Mas saiba que Deus nunca despreza um filho de muitas lágrimas. E nós conhecemos a história de Agostinho. Quando o Senhor o alcançou, foi um grande teólogo da igreja com contribuições até hoje. Porque Mônica continuou orando, derramando lágrimas pelo filho rebelde, que agora dependia só da mãe, porque o pai já havia morrido. Nunca desista. Os nossos filhos têm o seu tempo da mudança.
nós não podemos desistir deles. E chegará uma hora, essa hora aqui, e naquela hora a sua filha ficou sã, e naquela hora o seu filho ficou sã. Que Deus aplique essa palavra no seu coração e faça de você uma pessoa mais perseverante, ativa, proativa na restauração do seu filho. Isso vai fazer toda a diferença. E que Deus aplique poderosamente essa palavra ao seu coração. E que Deus te abençoe. Volta a palavra ao presbítero Miguel. Ok, pastor. Deus abençoe a sua vida. Obrigado aí por vocês estarem nos escutando, ouvindo a palavra do Senhor, uma palavra poderosa sobre como a gente agir diante das dificuldades que nós temos em famílias muitas vezes, e precisamos ter a sabedoria de Deus, e o temor do Senhor tem que estar no nosso coração, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então vamos louvar ao Senhor com mais um canto, e agora o hino de número 221 do nosso inário, novo canto, um vaso de bênção. Vamos louvar ao Senhor cantando este hino e fazendo esta oração. Diz assim: quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos nos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vasos que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é mister uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Que a nossa vida de fato seja consagrada ao serviço do Senhor. E a palavra eu retorno aqui ao pastor de Araújo. Ele estará encerrando esta programação. Que Deus o abençoe. Amém, queridos. As minhas palavras finais são de gratidão pela sua vida, aqueles que ficaram até o fim, aqueles que ainda vão ouvir essa palavra, e que ela permaneça viva em cada exibição, e que ela venha transformando muitas famílias pelo poder do Senhor. Esse é o nosso desejo. Somos a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja do Senhor, e nós não estamos nos reunindo no templo, mas continuamos como igreja do Senhor Jesus Cristo. Presbiteriana, pelo nome de ser os presbíteros, aqueles que governam,
regendo a igreja no seu campo administrativo. Então, é por isso que se chama presbiteriana, mas claro, Igreja do Senhor, com a missão de transformar a vida em todos os cantos. Nós teremos ainda um encontro na terça-feira de oração, na sala virtual de oração. Você pode acompanhar toda a nossa grade de opções, que envolve não só a Igreja Central, mas a Igreja Presbiteriana Filadélfia, Lagoa da Serra e Volta do Rio. E ainda mensagens todo diária com o presbítero Silvio e o pastor de Araújo, esse que vos fala com uma porção da palavra todo dia para alimentar o seu dia. Então continue ligado, participando conosco, e Deus vai nos sustentar até o momento que nos veremos de novo. Agora eu quero abençoar você com a bênção apostólica. Que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus do nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida, aonde você está reunido agora com as suas famílias, em todos os lugares, Senhor, desta terra, e em todos os tempos, até que o Senhor volte, e que seja assim para todos sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe, queridos. Vamos ficando por aqui, e nos veremos assim que tivermos uma nova oportunidade. Tenha uma boa noite.